As 10 verdades do poder no sangue de Jesus. O valor do sangue derramado por Jesus na cruz. É verdade que a própria palavra sangue já assusta as pessoas. Também é verdade que o sangue de Cristo amedronta o diabo por ser a única coisa que purifica uma alma enferma por causa do pecado. Mateus 26, 28, Atos 20, 28, Romanos 3, 9, Efésios 1, 7, 2, 13, Gálatas 1, 20, Hebreus 9, 14 ao 22 e 10, 19, 13, 12, 1 Pedro 1, 2, 1 João 1, 7, Apocalipse 1, 5, depois 5, 9, 12, 11, 19 e 13. Você consegue imaginar como seriam os escritos de Paulo se ele tivesse sido tão irresponsável quanto a nossa geração de pregadores ao programar o poder magnífico e a beleza do sangue de Jesus? O que temos agora é apenas um evangelho sem sangue. Hoje as pessoas têm medo de pensar e os pregadores têm medo de fazê-las pensar. Estamos perdendo completamente o conceito de Jesus como o Cordeiro Pascual do Velho Testamento. Êxodo 12, 23 e 24, Isaías 53, 7, Lucas 22, 15, João 1, 29, 30 e 36, 1 Coríntios 5, 7, 1 Pedro 1, 19, Apocalipse 5, 6 ao 12, depois Apocalipse 7, 14, 22, do 1 ao 3, mas toma muito tempo e raciocínio para explicar. Diriam alguns, Hebreus 5, 11 ao 14, precisamos simplificar o Evangelho para alcançar as massas. Que lógica! Se removermos o sangue da pregação do Evangelho, automaticamente removeremos o poder para vencer o diabo e conquistar as almas dos homens. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Ora, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados, mas no segundo o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que ofereça por si e pelos pecados de ignorância do povo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote, não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Hebreus 9, 1, 6 e 7, 11 e 12. Alguém já disse que as palavras não sem sangue pertencem ao Velho Testamento? Porém, o que diz o nosso Senhor Jesus Cristo? Observe primeiro que quando João Batista anunciou a vinda do Messias, referiu-se a duas funções que seriam realizadas por ele. Primeiro, que seria o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1, 29, e segundo, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3, 11. O sangue do Cordeiro precisava ser derramado antes que o derramamento do Espírito Santo pudesse ser concedido. Somente quando tudo o que o Velho Testamento ensinou sobre o sangue fosse cumprido é que a dispensação do Espírito poderia começar. Depois o Senhor Jesus Cristo declarou ele próprio que a sua morte na cruz era a razão por que havia vindo ao mundo, que era a condição necessária para a redenção e a vida que viera a trazer. Afirmou claramente, em conexão com a sua morte, que o derramamento do seu sangue era necessário. Na sinagoga de Cafarnaum, falou de si mesmo como o pão da vida, João 6,35, e que esse pão daria vida para o mundo, João 6,33. 4 vezes em seguida falou do seu sangue. Se não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem beber o meu sangue tem a vida eterna. O meu sangue é verdadeira bebida. Quem beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6, 53 e 56. Nosso Senhor assim declarou o fato fundamental de que mesmo ele, como Filho do Pai, que veio restaurar-nos a vida perdida, não poderia fazer isso de nenhuma outra forma senão morrendo por nós, derramando seu sangue, e só então tornou-nos participantes do poder que o sangue derramado oferece.
Nosso Senhor confirmou os ensinamentos do Velho Testamento que o homem só poderá viver por meio da morte de outro, pois só através da ressurreição é que a vida se torna eterna. Nem o próprio Cristo poderia nos tornar participantes dessa vida eterna sem derramar o seu sangue e nos levar a beber dele. Que fato glorioso! A vida eterna pode ser nossa, contudo não sem sangue. Igualmente impressionante é a declaração dessa verdade por Nosso Senhor na última noite de sua vida na terra, antes de completar sua grande obra, doando a vida como resgate por muitos. Mateus 20, 28, ele instituiu a Santa Ceia, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Mateus 26, 27 e 28. Sem o derramamento de sangue não há remissão. Hebreus 9, 22. Portanto, pelo derramamento do próprio sangue, Cristo obteve nova vida para nós, através do que descreveu como beber o seu sangue. Ele divide sua vida conosco. O sangue derramado na expiação nos livra da culpa do pecado, da morte e do castigo pelo pecado. O sangue que bebemos pela fé transmite-nos sua vida. O sangue que derramou foi, em primeiro lugar, para nós e, em segundo lugar, concedido a nós. Ensinamentos do Novo Testamento. Depois da ressurreição e ascensão de Cristo, ele não foi mais conhecido pelos apóstolos segundo a carne. Agora tudo que era simbólico foi removido e as profundas verdades espirituais escondidas nos símbolos foram descortinadas. Entretanto, o sangue não foi um dos símbolos removidos, continua ocupando um lugar de destaque. O primeiro lugar a pesquisar sobre isso no Novo Testamento é na Epístola aos Hebreus, que foi escrita com a expressa finalidade de mostrar que o serviço do templo agora havia se tornado inútil e que no plano de Deus estava previsto que isso acontecesse após a vinda do Messias. Aqui, mais do que em qualquer outro lugar nas Escrituras, era de se esperar que o Espírito Santo tivesse mostrado as mudanças de sentido no sangue no propósito de Deus, se fosse mais um dos aspectos substituídos na nova aliança. No entanto, é justamente aqui que encontramos menções enfáticas do sangue de Jesus, dando-lhe ainda mais importância. Veja os seguintes textos bíblicos: mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos uma vez por todas. Hebreus 9:12. Muito mais o sangue de Cristo purificará nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Hebreus 9:14. Tendo, pois, irmãos, interpretidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, Hebreus 10:19, mas tende chegado a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, Hebreus 12, 22 ao 24. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta, Hebreus 13:12. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus nosso Senhor pelo sangue da eterna aliança, Hebreus 13:20. Por tais palavras, o Espírito Santo nos ensina que o sangue é realmente o poder central em toda a nossa redenção. Não sem o sangue, é tão válido no Novo Testamento quanto no Velho. Nada além do sangue de Jesus derramado em sua morte pelos pecados poderá cobrir o pecado do lado de Deus ou removê-lo do nosso. O que é beber o sangue de Jesus? Temos aqui um dos mais profundos mistérios da vida de Deus em nós. Convém que nos aproximemos do assunto com profunda reverência e que peçamos ao Senhor Jesus que nos ensine o significado verdadeiro de beber o seu sangue. Assim como a água tem uma dupla função, o mesmo ocorre com o sangue. Quando a água é usada para lavar, o resultado é purificação ou limpeza. Quando é usada para beber, somos refrescados e reanimados. Todos conhecem a diferença entre as duas funções. Por mais necessário e agradável que seja usar a água para limpeza, é muito mais essencial e revigorante usá-la para beber. Sem sua ação de purificação, não podemos viver como devemos. Contudo, sem bebê-la, não podemos nem viver. É só quando é ingerida que a água exerce seu poder de sustentar a vida.
Sem beber o sangue do Filho de Deus, ou seja, sem a mais plena e intensa apropriação dele, não se pode ter vida eterna. Para muitos pode soar estranha a expressão beber o sangue do Filho de Deus, mas para os judeus que ouviram Jesus era ainda mais ofensivo, pois além da repugnância natural na lei de Moisés, o uso de sangue era proibido sob severas penalidades. Podemos estar certos de que o nosso Senhor não teria usado essa expressão se não representasse uma verdade fundamental impossível de ser comunicada de outra forma. Portanto, beber o sangue significa que há uma função do sangue que vai muito além da purificação ou santificação. O sangue não só realiza algo por nós, colocando-nos num novo relacionamento com Deus, mas também efetua algo em nós, renovando-nos interiormente. É isso que Jesus quis mostrar quando disse: se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. João 6,53. Nosso Senhor distingue aqui dois tipos de vida. Os judeus que ali estavam tinham uma vida natural de corpo e alma. Muitos eram homens devotos e bem intencionados, mas Jesus disse que não tinham vida em si mesmo, a menos que comessem sua carne e bebessem seu sangue. Precisavam de uma outra vida, uma nova vida do alto que havia em Jesus e que só Ele podia comunicar. Todo ser vivo criado precisa buscar nutrição fora de si mesmo. A vida natural é sustentada por pão e água. A vida celestial precisa ser nutrida por comida e bebidas celestiais fornecidas pelo próprio Jesus. Nada menos do que a vida de Jesus, a vida que ele viveu como Filho do Homem sobre a terra, pode nutrir a nossa vida como nossas novas criaturas. Nosso Senhor enfatizou isso de forma ainda mais forte nestas palavras: quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. João 6,54. A vida eterna é a vida de Deus. Jesus veio à terra primeiro para revelar essa vida eterna e depois para comunicá-la a nós que vivemos na carne. Nele a vida eterna habitou pelo poder divino num corpo de carne que depois foi elevado ao céu. De acordo com suas palavras, aquele que come sua carne e bebe o seu sangue experimentarão também em seus próprios corpos o poder da vida eterna. Eu o ressuscitarei no último dia. A maravilha é que em Cristo a vida eterna se manifestou num corpo humano, e para nós é tão importante ser participantes desse corpo quanto ou é participarmos da vida do seu Espírito. É isso que garante que o nosso corpo cheio dessa vida um dia será ressuscitado dos mortos. Jesus ainda disse: minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Ver versículo 55. A palavra traduzida verdadeiramente aqui é a mesma palavra que Jesus usou nas parábolas da videira. Eu sou a videira verdadeira. João 15:1. Ele estava mostrando a diferença entre o que é apenas um símbolo e o que é uma realidade presente. Comida natural não é comida verdadeira, pois não transmite verdadeira vida. A única comida verdadeira é o corpo e o sangue do Senhor Jesus Cristo, porque comunica e sustenta uma vida real, não uma vida simbólica ou uma mera sombra. Para mostrar a realidade e o poder desta comida, nosso Senhor acrescentou: quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. João 6,56. A alimentação da carne e do sangue de Jesus efetua a mais perfeita união com ele. É por isso que sua carne e seu sangue têm tal poder de vida eterna. Ele declara aqui que aqueles que creem nele não experimentarão meras influências em seus corações, mas entrarão na mais íntima e permanente união com ele, permanecerão em Jesus e Jesus nele. A bênção de beber o sangue do Filho do Homem é tornar-se um com ele, é participar da natureza divina, é uma união tão real quanto a união entre o Pai e o Filho. Assim como eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta por mim viverá. João 6,57. Assim como na natureza divina é indivisível, as duas pessoas do Pai e do Filho são verdadeiramente uma. Igualmente, o homem se torna um com Jesus.
O Senhor preparou para si um corpo, Hebreus 10:5, no qual viveu aqui na terra. Esse corpo tornou-se participante da vida eterna. Ao comermos da sua carne e bebermos do seu sangue, a vida eterna também passa a habitar em nossos corpos, ou seja, a manifestar-se em nossas vidas. Como bebemos o sangue de Jesus? Como podemos efetivamente beber o sangue de Jesus? A primeira ideia que se apresenta é a profunda e verdadeira apropriação do nosso espírito pela fé de tudo que podemos compreender a respeito do poder do sangue. Às vezes falamos de beber as palavras de um palestrante quando de coração nos dispomos a ouvir, a recebê-la. Assim, quando nosso coração se enche da preciosidade do poder do sangue, quando com verdadeira alegria nos envolvemos na contemplação dessa verdade, quando com fé e coração unido tomamos isso como nossa propriedade e procuramos nos convencer do nosso íntimo do poder vivificante do sangue, então se pode dizer que estamos bebendo o sangue de Jesus. Tudo que a fé nos capacita a ver a redenção, da purificação e da santificação pelo sangue, podemos observar nas profundezas do nosso ser. Entretanto, é evidente que o nosso Senhor quis revelar algo ainda maior do que isso quando enfatizou repetidas vezes a importância de comer a sua carne e beber o seu sangue. Esta verdade mais ampla se tornaria mais clara posteriormente quando ele instituiu a ordenança da Santa Ceia. Ainda que não tenha mencionado a ceia no seu discurso em Cafarnaum, João 6, compreendemos depois que a ceia confirma e torna claro o que ensinou naquela ocasião. Quando participamos da ceia do Senhor, há algo mais do que a simples apropriação da obra redentora de Cristo. Isso fica claro com uma verdadeira fé no coração, todo o sofrimento e morte de Cristo, e assim receber o perdão dos pecados e a vida eterna. Porém, além disso, é tornar-se mais e mais unido ao santo corpo de Cristo pelo Espírito Santo que habita ao mesmo tempo tanto em Cristo como em nós, de forma que, embora Cristo esteja no céu e nós na terra, nos tornamos carne de sua carne e osso dos seus ossos, vivemos eternamente se somos governados por um só Espírito, como os membros do nosso corpo o são por uma só alma. Na criação do homem, o fator especial que o distinguiria dos outros espíritos que Deus havia criado anteriormente é que o tornaria a obra suprema da sabedoria e do poder de Deus, era que ele revelaria a vida do Espírito e a glória de Deus num corpo formado do pó da terra. Porém, foi através do corpo que cobiça o pecado e entraram no mundo. O plano de Deus através da redenção é a libertação do corpo, transformando-o em sua habitação. Só quando isso de fato acontecer é que a redenção será completa. Foi para isso que o Senhor Jesus veio na carne e levou sobre si os nossos pecados no madeiro. A Escritura afirma que habitou nele corporalmente toda a plenitude da divindade. Gálatas 2:9. Assim, pela sua morte e ressurreição, Jesus libertou o nosso corpo, não só o espírito, do poder do pecado e da morte. Como primícias dessa redenção, somos agora um corpo, como também um espírito. Com Jesus, somos membros do seu corpo, carne de sua carne e ossos dos seus ossos. É por isso que, ao observarmos a Santa Ceia do Senhor, ele vem aos nossos corpos também para tomar posse deles. Ele não só opera pelo seu Espírito em nossos espíritos, a fim de que nossos corpos participem da redenção no dia da ressurreição, mas faz com que, já que nosso corpo seja templo do Espírito Santo, a santificação da alma e do Espírito progredirá mais gloriosamente na proporção em que toda a personalidade humana unificada, incluindo o corpo, que tende a exercer uma influência tão contrária, participa do mesmo processo. Na ceia do Senhor, então, somos alimentados conscientemente pelo verdadeiro corpo e pelo verdadeiro sangue de Cristo, ainda que não seja um elemento mágico que qualquer pessoa, crendo ou não, pudesse partilhar, ainda assim de forma real ou misteriosa.
Nossa fé recebe pelo Espírito o poder do corpo e do sangue celestial como alimento que torna a alma e o corpo participante da vida eterna. Beber o sangue de Jesus, então, é o profundo mistério espiritual em que mais íntima e perfeita união com Cristo é efetuada. Isso acontece quando o coração, pelo Espírito Santo, apropria-se plenamente da comunhão do sangue de Cristo e torna-se participante verdadeiro da mesma disposição revelada por Jesus no derramar do seu sangue. O sangue é a alma, a vida do corpo, quando o crente, como um corpo com Cristo, deseja habitar perfeitamente nele. O Espírito, de forma sobrenatural, fará com que o sangue sustente e fortaleça a vida celestial. A vida que foi derramada no sangue se tornará sua própria vida. A vida do velho eu morre para dar lugar à vida de Cristo nele. Ao perceber como o beber do sangue é mais elevada a participação da vida celestial do Senhor, a fé exerce uma de suas funções mais gloriosas. Veja as 10 verdades bíblicas do sangue de Jesus. Temos redenção, perdão através do sangue, Efésios 1:7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça. Somos justificados através do sangue, Romanos 5:9. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Somos santificados através do sangue, Hebreus 10:10, e por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta, Hebreus 13:12. Temos purificação através do sangue, 1 João 1:7, mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado, 1 João 1:7. Temos paz através do sangue, aos Gálatas 1:20, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Gálatas 1:20. Temos vitória através do sangue, Apocalipse 12:11, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Apocalipse 12:11. Fomos comprados pelo sangue de Jesus, e cantava um novo cântico dizendo: digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque fostes morto, e com o teu sangue comprastes para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. Apocalipse 5:9. Fomos lavados no sangue, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos e os príncipes dos reis da terra, aquele que nos amou e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Apocalipse 1:5. Só pelo sangue de Jesus podemos entrar na presença de Deus, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Purificará as nossas consciências, quanto mais o sangue de Jesus Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará as vossas consciências das obras mortas para servirdes ao Deus vivo. Hebreus 9:14. De tanto melhor aliança, Jesus foi feito fiador. Hebreus 7:22. Porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, a aliança que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Mateus 26:28. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça entregou o Espírito. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Poder e alcance do sangue de Jesus. Não há outra maneira de se salvar a não ser pelo sangue de Jesus, que purifica, limpa, leva para os céus. Vamos viver debaixo desse sangue para que a morte não chegue até nós, e programá-lo entre as nações que estão doentes. Esta é a nossa redenção, porque não poderíamos de maneira alguma pagar pelos nossos pecados. Meu irmão, jamais clame o sangue de Jesus sem que haja necessidade, e sim quando houver, pois assim fazendo Deus certamente virá em seu socorro e te livrará. Que Deus nos ajude a permanecermos purificados pelo sangue de Jesus até que Ele volte a buscar a sua igreja, porque o sangue de Jesus tem poder.
Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Hebreus 10:19. Amém.